Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo com o prefeito Dr. Paulo César Vaz, eu vou diretamente para Brasília conversar agora com o nosso especialista em política e economia, o Gustavo do Vale. Ele que chega trazendo números preocupantes da economia do Brasil. Olá, amigos. O governo anunciou ontem o orçamento de 2026, entre eles o aumento do salário mínimo para R$ 1.610. E interessante que não foi nem o ministro, nem a ministra do Planejamento, e muito menos os secretários das duas pastas, e sim os funcionários do terceiro escalão. E aí o governo disse que pode ser, dependendo do andar da carruagem, que em 2027, primeiro ano do próximo governo, que pode ser até o mesmo governo, pode faltar dinheiro para o governo cumprir suas obrigações. E isso deve ser verdadeiro mesmo, porque o Banco Central divulgou que o setor público consolidado registrou um déficit de 19 bilhões em fevereiro. Se a gente calcular isso para 12 meses, dava mais de 200 bilhões de déficit no ano. Apesar do número ter sido melhor do que o de janeiro e bem melhor do de fevereiro do ano passado, mas a melhora foi concentrada no governo central, que registrou um déficit de 28,5 bilhões no mês, quase 30 bilhões a mais, do que o registrado em fevereiro de 24. Os governos locais e as empresas estatais registraram superávit de 9,2 bilhões e 300 milhões nessa ordem. Ou seja, o resultado desses entes regionais melhorou, enquanto os estatais tiveram uma pequena piora que não leva nada em consideração. Em 12 meses, o déficit primário do setor público atingiu 15,9 bilhões de reais, um resultado muito bom que não se via desde maio de 2023. Os gastos com juros, e aí é o tamanho da dívida, foi de 78 bilhões em fevereiro, em função, claro, da elevação da taxa Selic. No acumulado em 12 meses, os gastos com juros atingiram 1 trilhão de reais, ou cerca de 8% do PIB, enquanto o déficit nominal chegou a 940 bilhões. Embora bastante elevado, está abaixo do pico recente, quando chegou a 9,9% do PIB em julho de 2024. É evidente que esse percentual depende também da evolução do PIB, que, como nós sabemos, ele foi extremamente importante no ano de 2024. E a dívida bruta do governo subiu para 76,2% do PIB, enquanto a dívida líquida, que considera os ativos do governo, ou seja, diminuir aqueles títulos do governo em poder de estatais, em poder do Banco Central, subiu para 61% do PIB. Esses números mudam pouco o cenário para o restante do ano, que deve ser marcado por alguma piora no resultado primário, voltando a ficar acima do 0,5% do PIB e intensificando do aumento dos gastos dos juros diante do ciclo da alta da Selic. Com isso, o déficit nominal deve voltar a subir e a dívida bruta se aproximar de 80% do PIB, que é extremamente danoso para a economia brasileira, principalmente para os investidores internacionais que estão dispostos a colocar o seu dinheiro aqui. Por hoje é só, um grande abraço a todos, uma grande Páscoa para todos vocês, que seja uma Páscoa de felicidade e que estejam todos com Deus. Um grande abraço.